obrigada. A gente já tinha iniciado a nossa live falando sobre mapa natal e sobre a Revolução Solar. E Sueli, como você estava começando sobre a questão do tempo de leão, vamos retomar então do início. O leão, né? Nós estamos aqui, esse tempo, ele vibra em todo mundo, e não só as pessoas que nasceram em leão. Vamos retomar então essa nossa conversa? Coletivamente, todo mundo tem leão no mapa. Também temos que entender isso, né? Eu não tenho ascendente, não tenho sol, né? Tenho planetas, todo mundo pode ter planetas em leão, tá? Então, onde a gente tem leão, vai ressoar também. Fora isso, né? A gente tem esse sol brilhando coletivamente para todos. O sol saiu de Câncer, tá? Um signo mais intimista, agora ele está em Leão. E a proposta desse tempo de Leão é que você saia para a vida, para brilhar, para se divertir. É tempo de colocar projetos em andamento, que você se autoafirme nisso, entendeu? É tempo de, que mais? De divertir-se. Tempo de leão é tempo de divertimento, tempo de namoro, sabe? É tempo de você ter possibilidades e se lançar para a vida. É tudo de bom. O sol brilhando para nós. É bem isso. Autoestima também, né? É bem autoestima também, né? Isso. Vamos brilhar e vamos confiar naquilo que a gente cria. É tempo de criar projetos, criar coisas que a gente tinha engavetado ou tinha pensado em Câncer, né? Sabe, quando você está mais intimista, pensa, nossa, eu poderia fazer tal coisa, né? Eu tenho um talento. Vai, tempo de leão é tempo de ir para os seus talentos, para se provar para a vida, tá? É tempo de... E o sol está lá para confirmar. E só que sobre isso, tem uma coisa, cuidado que a gente vai com muita força no ego, porque leão tem a ver com ego, né? Então, cuidado, né, para não pisar na jaca, no sentido de que você pensar muito em si e não conseguir trabalhar em equipe, ou não conseguir ver o outro ou escutar o outro, né? No negativo então, seria isso. Vamos aproveitar, então, vamos ver essas características de leão. O que é ter o sol em leão e quais são os pontos positivos e negativos, aí especialmente para quem tem o sol. O ascendente também é muito parecido, né? Quem tem o sol, quem tem o ascendente, né? Sim, isso. Acho que é importante até prestar bastante atenção nisso, porque quem tem o sol de leão não necessariamente tem um ascendente em leão. Muito frequentemente não teremos. Mas quem nasceu perto de 6 horas da manhã teria a oportunidade de ter o sol em leão e o ascendente em leão, ou seja, essas qualidades potencializadas, tá? Então eu diria, conhece bem, né? Quem não conhece bem essa pessoa, ela não vai perceber que é leão. Vai perceber mais que o ascendente desse leão, por exemplo. Então, a gente vai perceber bem mais as pessoas que têm ascendente em leão. Essas qualidades se mostram mais para o mundo, porque essa é a qualidade do ascendente, quando a gente tem esse signo no ascendente. Tá? Então, prestar atenção é a mesma coisa. Só que esse leão do sol é um leão mais interno, vamos dizer assim. Só o mais íntimo vai perceber, mas ele vai atuar como leão. Então, costumo dizer, vamos fazer a radiografia de leão, né? Nascidos de 23 de julho a 22 de agosto, ok? Então, já estamos no tempo de leão, tá? Então, é o quinto signo do zodíaco. O que quer dizer o signo? Vamos lá, começando de Áries, né? Primeiro signo Áries, segundo Touro, Gêmeos, quarto signo, quinto signo, o signo de Leão.
entendendo que os 4 primeiros signos, eles definiram os 4 elementos. Fogo, fogo de Áries, terra, touro, tá? Ar de Gêmeos e 4, o Câncer. Então, os 4 elementos já foram de água, né? O 4 é de água. Agora, Leão, ele inaugura um novo ciclo de fogo. Ciclo de fogo. É o quinto signo do zodíaco, do signo do elemento fogo. Então, o quinto signo, ele tem por característica ser um signo extrovertido. Lembrando novamente, começando do fogo, fogo é um signo, fogo é um elemento masculino, né? Áries é um signo masculino, ou seja, extrovertido, como se na respiração o ar fosse para fora, tá? Depois, essa energia vem para dentro de touro, que é um signo feminino, o gêmeos masculino vai para fora, né? Extrovertido, o Câncer, novamente, é introvertido e agora o Leão, extrovertido. Então, essa energia é toda para fora. Então, é o tempo de sair, tá, do frio, da água de Câncer, para entrar para o calor da extroversão de Leão. Acho que isso parece que parece não, eu estou repetindo, né? Bastante. Mas e muito importante para a gente entender. Tá? Entendendo, inclusive, que no hemisfério norte, Leão é o auge do calor. Por isso o sol brilha, o auge do calor. Tá? Então, entendendo o quê? Que Leão, ele é um signo, por ser o auge do calor, né? Estamos falando de verão, é um signo fixo. O que é? Ele mantém. Então, qual é a característica desse fixo? Manter. Então, o leão, ele é mais persistente, porque é um signo de energia de manutenção. Entendemos, já falamos outras vezes, que tem os signos que começam, né? Os signos de manutenção, os que começam, dos signos de fogo, por exemplo, o que começa é Áries, tá certo? Que começa. Falando em signos de fogo, o que começou, falando em fogueira, vamos falar em signos de fogo, fogueira, tá? Que é fogo mesmo. Quem coloca a faísca, o fósforo para dar a fogueira é Áries, é o começo do fogo. A fogueira em si, quando você, por exemplo, vai fazer um churrasco, você precisa de um fogo estável. Manter o fogo estável. Aí você põe a carne. Para não queimar e para não morrer. Exatamente. Você entendeu? Então, esse fogo do churrasco é o fogo de Leão. É um fogo de estabilidade. Então, os leoninos, eles têm essa estabilidade da energia. E uma das características, vamos dizer assim, negativas disso seria a teimosia, tá? Por quê? Porque eu mantenho a minha ideia, não é porque é que eu já cheguei à conclusão, vamos dizer assim, os leoninos chegam à conclusão, que aquela postura é legal, eu não vou mudar. Aquela ideia, eu já decidi que não é. Só vou mudar quando eu, Leão, né, achar que devo. Tá? Esse é o lado, vamos dizer assim, teimoso da personalidade. Mas o lado legal é persistência. Tá? O leonino dos fogos é aquele que persiste. É o teimoso, mas é aquele que persiste. Tá? Então é o elemento. O elemento fogo, desculpa, o elemento fogo dá entusiasmo, intuição, e dentro da psicologia, o fogo é a intuição, aquilo que antevê o futuro, tá? Um pouquinho diferente quando o Jung, a intuição de Jung, mas a intuição do fogo é trabalhar um pouco mais com o futuro, sabe? Ele saca isso, né? Essas são as características, de alguma forma, de Leão. Fale. E no tarô, o elemento fogo, ele é o da ação,
mas ele também conecta com o quinto elemento, que é o etéreo, que é a espiritualidade. O etéreo para os materialistas e a espiritualidade para os espiritualistas. Mas é tudo que seja fora do nosso alcance material, né? E uma coisa muito E, interessante que você fala de um verbo, né? Sempre você fala dos verbos dos signos, né? Câncer, que a gente fez no mês passado, é eu sinto. Então, aquela coisa, ai, né? Emocional para o bem e para o mal. E Leão, eu sou, né? Dá até um eu medo quando você sou. fala eu sou. E veja como as filosofias usam muito, né, o eu sou, né, aquela integridade. Por que eu sou? Porque em câncer eu senti, em câncer eu nasci, nasceu a vida, né? Lembra que falamos disso, das águas de câncer, né? A mãe, né, material, mas em câncer existiu o começo da vida, que em Leão é o começo, o nascimento da consciência. Esse é eu sou, tá? Em Câncer é o nascimento, por exemplo, imaginemos um bebê, nasce um bebê. Bebê não tem a consciência num primeiro momento de si próprio. O desenvolvimento dele, da consciência dele, vai dar-se, vamos assim, com o nascimento do sol interno, nesse sentido. Então, nasce a consciência, tá? Então, nesse sentido, o sol é a clareza, tá? É a clareza, a firmeza, a vitalidade, tá? E o sol também faz o quê? A manutenção da vida. Enquanto a vida nasce em câncer, ela se mantém. Falando de leão ou falando do sol, lembra que falamos de manutenção? É o sol que mantém a vida. Sem o sol não tem vida, mesmo materialmente na Terra. Né? É. E sem o sol não há consciência. E essa coisa do soul, né, tem assim, um talento para liderança, né, pode ser muito mandão, né, e aquela coisa da necessidade de aprovação que a gente tinha conversado antes, né? Você sabe o seguinte, aí é que tá. Leão, a consciência, no primeiro instante, ela tem que ser a consciência do eu e da autocentração. Né? Então, Uhum. as energias, elas são voltadas para mim. Tá? Uhum. Então, eu vou colocar para fora os meus talentos. E o talento de leão é um deles, vamos dizer assim, ele é generoso, ele é autoconfiante, ele é honesto, criativo, extrovertido, mas de alguma forma, e também líder, né? Porque ele arrebata, ele se coloca como aquele que faz, tá? O leão faz isso. Só que, vamos imaginar, sempre tem os dois lados e o exagero da energia, né? Ele é líder e também mandão, né? Eu sou, né, do lado negativo, pode ser mandão, tá? Pode ser muito orgulhoso, tá? Então, quando você fala, a gente estava falando de liderança, comando, mandão, tem também Leão, ele precisa, para brilhar mais, ele precisa dessa aprovação. Eu costumo dizer assim, que ele precisa do aplauso. Ele precisa do reconhecimento, porque ele está fazendo, ele está se doando, ele está liderando. Ele precisa dessa aprovação, dizer, não, está ótimo, perfeito, foi perfeito. Aí ele desenvolve. Tá? Ele precisa disso, estar em evidência. Tá? Boa É dica muito, aí para quem muito. tem um chefe de leão, né? Já sabe, fez um café, que café delicioso, chefe! Não sou chefe, né? Marido, né? Marido. Filhos. Filho. Pensa o seguinte: você tem um filho de leão. Você quer que esse filho desenvolva e seja mais autoconfiante? Não é só o de leão, mas de qualquer forma, o filho de leão ele precisa isso.
tá? Ele precisa. E não tendo ele não é o chefe, ele é o empregado, e tem um chefe, tá? Que tem um empregado de leão, empregado colaborador. Se ele souber que ele queira o melhor desse filho, desse empregado, é dar para ele esse aplauso. E é claro que não é à toa, né? Se ele merecer, óbvio. Mas se merecer, ele vai desenvolver e vai ter uma pessoa muito melhor. Tá? Uma coisa Nossa, nas empresas, bem... no RH, eu penso no RH das empresas, se pudesse ter um Isso, mínimo de um mapa astral dos seus colaboradores, olha sim. como seria interessante. Perfeito, né? Quer dizer, porque se você não reconhece aquele que está esperando esse reconhecimento, porque isso é muito importante, todos nós precisamos de reconhecimento, mas um leonino em especial, ele precisa mais. Porque isso depende, vamos assim, a própria criatividade dele, o ser dele precisa desse aplauso, tá? Mesmo Outra coisa porque que Leão... Fale, Mesmo porque desculpa, eu ia... ele é muito forte por fora, né? Ah, eu faço, eu aconteço. Mas sempre tem as dificuldades, que podem não ser sombra, mas, por exemplo, às vezes muito sensível por dentro, né? Ah, de leão, aguenta tudo, mas não, também chora, também sofre. Ah, com certeza. E isso acontece com a maioria. Isso é. Claro que depende dos outros planetas, outros signos dele, mas normalmente o leão, ele por fora ele parece muito forte, mas internamente, sim, ele é frágil. Pensando o seguinte, que câncer é o signo anterior dele, entendeu? E o signo anterior é sempre um signo como se estivesse nas nossas costas, entende? Não tem muito traquejo com os afetos no sentido inconscientes da história, sabe? Aquilo que câncer representa. Não que leão não seja amoroso, mas ele enrola um pouco nesse tema de câncer, tá? Então ele é outro que pode se magoar frequentemente, sem que as pessoas possam perceber. E uma característica importante de leão, que é muito leão, é vontade e alegria de viver, sabe? Tempo de leão, lembra que eu falei, é tempo de namorar, é tempo... Então, leoninos precisam desse prazer, sabe? Eles como pessoa, precisam desse prazer, viver a alegria, o divertimento. Uma coisa que é muito típico de leão são filhos, porque leão trabalha muito com criatividade, ele precisa expressar os sentimentos dele, tudo que ele tem, os talentos dele, ele precisa expressar. Tá? Então é em leão que a gente expressa. Como todo mundo tem, isso também é em leão que a gente expressa melhor. Então, lembra aquilo que se fala? Precisamos fazer um livro, uma árvore e um filho? Isso é muito tema de leão, sabe? Uhum. É isso. Engraçado na mandala astrológica, a mandala do tarô, que a gente coloca as cartas nas 12 casas para a gente ver como é que estão as casas. É tipo, né, uma mandala mesmo daquele momento. A casa 5, que é de leão, uma das coisas é a casa dos filhos. Fala paqueras, filhos. Então, se eu quiser Filhos, saber, e os meus exatamente. filhos? Eu vou na 5 para ver se está positivo, está negativo. Mas é exatamente isso. Tudo que se cria é leão e casa 5. E Tá? leão no Que tá amor? alguns... Essa coisa Olha, de se leão no amor apaixonar. E como o leão ele é muito extrovertido, ele se mostra muito, né? Então o leão no amor, ele é bastante afetuoso e apaixonado, sabe? Ele é um tempo de expressão, né? Eles se expressam, tá? E o sexo e o prazer também é um estilo de expressão, tá? Agora, uma coisa que machuca leão, o que é? É o contrário daquilo que a gente falou, ele precisa de aprovação, ele precisa de ser visto. É rejeição, descaso e frieza. Tá? Quer matar um leão?
tá? É você rejeitar, tá? E na Claro que qualquer um saúde? rejeitado fica mal, né? Só leão não. É, Leão na saúde, o que ele rege? Cada é que o telefone tocou pensei que aqui. estava É. travado, estava O travado. Não. telefone Então, toca, leão, aí trava. É. leão tem a ver com vitalidade, porque o sol traz isso, né? Então, vitalidade, boa saúde, capacidade de recuperação. Então, onde a gente tem leão, sol, a gente trabalha com isso. Agora, leão rege o coração. É importante perceber por que também o coração? Porque tem a ver com o chakra, aquele chakra, né, cardíaco que a gente fala, que é responsável pelo amor altruísta. E não só isso, o coração, ele faz a conexão do mental com o corpo, né? Mente e corpo é no coração que acontece Uhum. essa, é, essa mistura, vamos dizer assim. Outra coisa, coragem é uma palavra de leão e é uma palavra que também tem tudo a ver com aquilo que vem do coração, né? Então, Ore, né? coragem, cuore, aquilo que a gente faz de coração, tá? Outro, os olhos. Os olhos também têm a ver com leão. E, simbolicamente, tem a ver com aquele olho interno da intuição, tá? E também o sistema sanguíneo. Tudo você percebe que a gente fala ou de intuição ou de vitalidade, né? Coração, vida e o sistema sanguíneo também. Ele leva o quê? A vida para os órgãos, tá? Então nós estamos falando de coração, olhos, sistemas sanguíneos, tá? É isso as partes regentes de leão. E as dificuldades de Leão, que para os junguianos, né, conhecidos como sombra, o lado sombra, né? O que é a sombra e quais são as sombras de Leão? O que Leão precisa aprender? Veja o seguinte, olha, vamos começar. Quais são os pontos mais negativos de Leão? Tudo aquilo que é o exagero do eu sou, né? O exagero do eu sou. Então, o exagero, quando a gente precisa ter uma percepção de ego, do que eu sou. Só que se eu pego numa energia muito radical, né, no negativo, eu passo a ser egocêntrico e egoísta, Uhum. tá? Uhum. Eu tenho que ter autoestima, mas se eu exagero, eu passo a ser o quê? Orgulhoso demais. Eu tenho que ter orgulho de mim, mas e o orgulho é uma das características muito próprias de leão, sabe? Então, ser orgulhoso demais também é um negativo. Vaidoso e de ego inflado. Sabe aquilo que parece um pavão, né? Sabe? O eu sou andante, ambulante, tá? Uhum. Tem horas que pode ser que aconteça. Então, isso a gente considera que é a sombra. A sombra, tudo que tem luz tem sombra, né? Porque se não houver luz, não haveria sombra. E o que é sombra? Sombra é justamente aquilo que a gente tem que desenvolver, porque estão mais adormecidos, mais colocados no inconsciente. Então, sem perceber, o leão pode passar a ser muito egoísta e egocêntrico. Eu primeiro, tá? Eu primeiro. Sabe aquilo? Eu sou eu, o resto é resto, né? E Tem você tinha isso, tá? comentado que uma das dificuldades de Leão é do signo anterior, que são as sensações. Então, às vezes, ele é muito na luz e não dá conta muito da parte dos sentimentos, né? Então, talvez o que eu posso aprender com o que vem para de frente, que é virgem? Então, contar uma historinha tipo assim, cada
cada etapa, cada signo, é um desenvolvimento da própria personalidade, né? Que a gente fala da individuação, dessa integração, tá? Em Leão, é necessário que esse ego se desenvolva, que essa consciência se desenvolva, esse orgulho e tudo mais. Depois, e a gente vai ver mês que vem, Virgem, a proposta de Virgem é o seguinte: acabou o divertimento, tá tudo bem, foi tudo para fora, foi tudo muito gostoso, porque precisava desse recreio. Agora nós vamos servir, nós vamos trabalhar. Então, a lição que Leão precisa aprender é exatamente deixar de ver tanto o próprio umbigo, tá? E ser mais humilde e, ao mesmo tempo, ver o outro. Ser mais humilde é uma lição de Virgem. E ver o outro é uma lição de quem? Do signo oposto, complementar de Aquário. Entendeu? Ótimo. Para quem entrou logo depois que a gente iniciou, né? A gente tinha falado de alguns temas que nós estamos tratando. A gente falou agora de Sol em Leão, né? Falamos das características. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do Sol, mas como a gente já está há 20 minutos aí já do final, eu gostaria que você falasse então um pouco sobre essa coisa do Sol, né? E também como assim? Como que o Leão pode afetar nesse momento agora, julho, agosto, em todo mundo a partir do seu ascendente? Então, quem está aqui na live já vai olhando. Você sabe qual é seu ascendente? Porque é importante você saber, porque a Sueli vai dar dicas de onde a gente vai brilhar nesse ano a partir do ascendente. Então, primeiro, Sueli, por favor, fala então o que é o Sol, né? Que, aliás, no tarô, né, é a carta da força, não é a carta do Sol. É engraçado isso, né? Leão é o filho do Sol, o Sol. Mas, nas cartas do tarô, para em Lua, que é Peixes. Na verdade, Leão é a força, que é a integralidade da razão e da emoção. E é bem isso que você falou, né? Eu sou, mas para eu domar o eu sinto, né, precisa ter essa integralidade. É meio que isso aqui, Leão, né? Perfeito. Essas cartas do tarô são muito simbólicas e muito precisas, muito bonito. E ela doma, né, o eu sou, né, que é a consciência, ela doma o inconsciente não pela força bruta, olha, ela passa a mão bem aqui na intuição, né, mas com carinho, aqui embaixo na boca, que é a comunicação, meio que controla, como se você pegasse aquele cachorrinho, aquele gatinho e pegasse no rostinho dele para ele não te atacar, né? É um estilo de controle e um domar, né? É um domar consciente e inconsciente, é nesse sentido, né? Razão, emoção, razão, racional e irracional. É bem isso, né? Onde se cria a própria consciência e a força. Então vamos para o Sol. Então o Sol representa o quê? O impulso do poder, da personalidade do ego. O Sol é esse centro. Tá? É isso. E a palavra-chave, a gente pode dizer o seguinte, que o Sol, ele num primeiro momento, ele é ego, tá? Ou seja, o centro da consciência é o ego. E a gente precisa de ego. Acho que é importante, muitas vezes o senso comum se atrapalha com a própria espiritualidade, dizendo a gente tem que dissolver o ego, tá? Tem que dissolver o ego, né, na espiritualidade, depois que você tem um ego, tá? É necessário que você tenha consciência de si, saiba exatamente quem você é no mundo e tudo mais, aí sim você pode diluir-se em peixes nesse sentido, tá? O não ego, tá? Então, o ego, o Sol é ego, e depois, num trabalho maior na gente mesmo, a gente sabe, na continuação desse desenvolvimento, ele é self. Self é todo o mapa, vamos dizer assim. Tá? Ele vai ser o centro da consciência, certo?
Então, a gente pode dizer o seguinte, que é muito interessante isso, que na alquimia, por exemplo, o sol é a imagem de Deus. Olha que lindo, porque é consciência, tá? Então, tem a ver com, do mesmo jeito que o coração é o sol dentro da gente. Olha o simbolismo da história. E o ouro também tem tudo a ver com o símbolo solar por excelência, né? Vermelhão e de vermelho, olha, amarelo, amarelo e de valor, né? Amarelo e de valor. Então, o sol representa o quê? A nossa consciência, nossa vontade e a nossa autoexpressão e vitalidade, tá? Então, a gente se coloca, então, quando fala a gente precisa de força, tá? A gente precisa de vontade, nós estamos falando do sol. Aquele sol, onde é que está o nosso sol? Também precisamos saber. Sol, a nível de astrologia, tá? O sol é aquele planeta que rege o signo que você nasceu, tá? Se você é leão, tudo bem, você tem o sol no seu signo. Agora, quem é de touro tem o sol em touro. Quem é de sol de câncer tem o sol em câncer. Então, ele brilha naquele tema, tá? Então, o sol é como nos sentimos vivos, tá? E como que a gente se expressa, tá? E como a alma quer se expressar. Acho bonito, muito bonito isso, tá? Representa também, sabe o quê? O princípio masculino. O sol, dentro do nosso mapa, é o princípio masculino. Como a gente fala que a lua é o princípio feminino, né? Então nós estamos falando das polaridades, né? Do casal sagrado, das núpcias sagradas, no sentido consciente e inconsciente. Então, o sol é o masculino, tá? Uma percepção de autoridade. E no mapa, sabe que a gente consegue ver também, através do sol, a gente vê as pessoas de autoridade, que seria, por exemplo, o pai, tá? O pai, ou figuras de poder. Quando a mulher não desenvolve esse sol, ela pode projetar no marido, tá? Sabe aquela que se fala junto de um grande homem, atrás de um grande homem tem né, uma grande mulher, que era, né? Não existe mais isso, mas de qualquer forma é isso, porque ela projetava o sol dela nesse marido, tá? Então, uma autoridade é o sol, tá? Que mais? O sol rege também os princípios vitais, a energia, o senso e a própria identidade. E aonde a gente tem sol é a força fortificadora e vitalizadora, ou seja, o sol, ele traz vida. Lembra que falou, mantém a vida, também no mapa, também da pessoa. E aí a gente pode dizer o seguinte, onde tem o sol, tá? A gente brilha. E aí a gente precisa saber em que casa está esse sol, ok? Em que casa que a gente tem mais condições de brilhar, tem vontade de viver, tá? E, gente, o ponto que a alma escolheu e precisa ser iluminada nessa energia, nessa existência. Uma coisa muito importante é que esse sol não é de graça, tá? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tenho sol na primeira casa, eu sou um ambulante, né? Por exemplo. Não, você tem que desenvolver essa auto-identidade para fazer seu sol brilhar, tá? É isso. Não é porque, por exemplo, não é porque eu tenho um sol em Virgem, que é trabalho, né? Que eu sempre vou brilhar no trabalho. Eu tenho que alimentar essa energia. Eu tenho que reconhecer essa energia. Como o sol é consciência, entendeu? Eu tenho que desenvolver essa consciência para entender que a minha missão, esse brilho aqui nesta vida, é servir, como virgem, é servir o outro e é o trabalho. Ou seja, eu muitas vezes sirvo o outro através do trabalho. Então, se eu não tenho essa percepção, às vezes eu posso até me enganar achando que eu sou subserviente, que é diferente, tá? De
útil. Entendi. E olha, só um comentário muito rápido que não vai dar tempo da gente entrar, mas para as pessoas pararem e pensar a importância de não só saber o seu signo, mas em qual casa você tem o sol, né? Porque é importante, por exemplo, eu tenho o sol, eu sou leão, mas eu não tenho sol na primeira casa. Meu sol é na 10ª, que é em escorpião, que é meu ascendente. Então, eu sou uma leonina diferente de quem tem um sol na quinta e quem tem um, não é? Nem todos são Claro, iguais. claro. Porque a 10ª, rapidinho, o sol de 10ª vai iluminar o quê? Para onde você vai? Aquilo que você quer mostrar para o mundo, tá? E aí tá a tua carreira e a tua profissão, tá? E você precisa se expressar na carreira e na profissão para você ser mais você, tá? E tem leonino que Falando tem em sol em outro lugar. Tem leonino que pode ter sol na casa da família e precisa brilhar com a família, com os filhos. exatamente, Às tá? vezes tem Segunda leonino que casa, nem tem precisa carreira, né? talvez alguma mulher que, né, mulher ou homem que não tem uma carreira, mas de alguma forma, se, olha, veja bem, pessoa que tem um sol de 10ª, tá? E mesmo que não trabalhe, ela precisa se expressar para o mundo. Fazer alguma coisa que o mundo reconheça para que ela tenha uma imagem pública e isso traga autoestima para ela. De alguma forma, ela vai se expressar no mundo, tá? Maravilha. É, eu acho que a gente poderia, então, porque já faltam 10 minutos para a gente terminar, né? Vamos entrar, então, na questão das casas astrológicas, já que a gente falou das casas, quem tem na 10ª, na quinta. Como as casas são muito complexas, Sueli, você decidiu, então, dar essas dicas para o ascendente, que ascendente, acho que 99% das pessoas sabem quem é o seu ascendente, né? Eu acho que sim, né? Ainda mais que a gente tem mais possibilidades atualmente com sites fazendo os nossos mapas, né? E quem não tem, é bom, pode fazer, né? Também é de graça e é bem simples. E é importante entender o seguinte: o que é uma casa? São 12 o zodíaco é dividido em 12 signos e também 12 áreas. Cada área, tá, começa num signo. É importante isso. Cada área começa num signo. Mas cada área tem uma experiência de vida diferente. E a cada momento que eu vou falando, que eu vou falar dos ascendentes, eu vou falar o que cada casa quer dizer. Então Tá? vamos Então lá. vamos dizer o seguinte: o ascendente leão, né? Rapidinho, repetindo todas as qualidades, né? Então, eu acho que é importante sacar, e interessante dizer, que a casa do ascendente é como os outros nos veem e como a gente se mostra. Então, todo mundo vai ver um ascendente leão, principalmente pelo quê? Pela juba. Leão tem juba. É interessante. Ascendente leão é cabelo, tem uma cabeleira bonita, sabe? Você olha e fala, esse pode ser ascendente leão. Tá? Então, personalidade forte, que tem a ver com luz, né? Tem a ver com calor, aquela que não passa desapercebida, entrou com aquela cabeleira, vamos dizer assim, com aquela personalidade, todo mundo percebe essa pessoa, essa personalidade, né? Tem energia, autoridade, também ao mesmo tempo é generosa, é honesta, é idealista, é uma pessoa interessante, gosta de ser admirada, reconhecida, tá? Busca brilhar em tudo que faz, né? Lembremos daquilo do sol, tá? Quer ser o centro do palco, ele quer ser o centro do palco, enquanto o aquário não quer, que é o signo oposto complementar, o leão precisa, né? Ele precisa brilhar, ele é o ator da própria vida e é o ator mesmo. Muitos atores têm leão, ou um sol de quinta casa, ou é de leão, tá? Uhum. E tendem a agir com o coração, tá? São pessoas determinadas, seguras de si, tá? E uma coisa que ele precisa exercitar exatamente é aquilo que eu já tinha comentado.
sair do palco, muitas vezes, tá? E dar oportunidade, se trabalhar em equipe, dar a mão para o outro e não querer ser sempre o centro, né? Podendo ser mais humilde, tá certo? E Então, Leão na casa 2, quem tem câncer no ascendente. isso, tá? Leão na casa 2, o que nós estamos falando? A casa 2 é sempre aquela que venha depois do ascendente. Ascendente é casa 1. Então, casa 1 em Câncer, casa 2 em Leão, tá? Então, a casa 2 fala de quê? De dinheiro e autoestima, tá? Então, como é que esse Câncer ascendente lida com o Leão? Ele vai gastar com a família. Olha que interessante, né? Ele vai gastar com a família, tá? Ele pode não esbanjar, mas ele vai gastar com coisa boa. Pensa Leão, né? Leão, ele precisa se autoafirmar naquelas finanças, vamos dizer assim, no dinheiro, tá? E não vai ter grandes problemas de autoestima, tá? Não vai, porque o Leão vai estar lá para confirmá-lo, ok? Agora, isso é interessante, que deixa claro que não significa que a pessoa nasceu em Leão e tem câncer no ascendente. Não. A pessoa pode ter nascido em qualquer signo, desde que tenha câncer no ascendente, tem essa característica, é isso? Isso, isso. Não Que nós estamos falando nós estamos falando da posição do leão no mapa. E para facilitar, se eu falasse para você, ó, quem tem leão na casa 2? Você fala, ai meu Deus, quem é que tem leão na casa 2? Eu falo para você, isso, é isso. Eu falo, não, olha, se você tem ascendente em Câncer, você tem leão na casa 2. Tá certo. Então vamos falar. Entendeu? Tá. Que a gente já está, nossa, 3 minutos. Vamos lá. Vamos rapidinho. Então, Leão na casa 3, ascendente Gêmeos, tá? Casa 3 fala de comunicação e de expressão, tá? Então, Leão vai querer fazer o quê? Ele vai querer brilhar, ser o mais inteligente e aquele que se expressa melhor, tá? Então, ele tem um discurso que convence, é bem leonino, né? Um discurso que quer, vamos dizer assim, estar em evidência, tá? E a própria inteligência ele vai querer mostrar na comunicação. Leão na casa 4, ascendente em Touro. Então, todo mundo que tem ascendente Touro, tá? Touro na primeira, tá? Gêmeos na segunda, tem o Leão na casa 4, porque tem Câncer na terceira, tá? Então, ascendente Touro, Leão na quarta. Quarta que está dizendo o quê? Nós já falamos, tem a ver com família e com influência do lar, as raízes emocionais e tudo mais. Então, onde esse leão vai brilhar? Em casa. Ele vai querer se autoafirmar em casa. Ele precisa ter, mesmo que ele não tenha muitos recursos, ele vai querer brilhar. A casa dele vai querer morar bem, tá? Ele vai querer se expressar naquela casa, tá? E também é importante para ele, para um ascendente Touro, ser dono do próprio espaço, ou seja, da terra dele, né? E ter um lar para ele, o próprio chão. Quem tem ascendente em Áries? Quem tem ascendente em Áries tem o melhor lugar onde vai ter leão, tá? Ele está em repouso, então o leão vai estar na casa 5, que é a casa dele mesmo, tá? Então ele vai se expressar, tá? Travou. Pessoa apaixonada, ardente, que gosta de ser elogiada, que leva a sério o prazer, o divertimento e os filhos também. É aquele que vai querer ter filhos e vai gostar muito de ser pai. Ah, legal. E quem tem ascendente em Peixes? Peixes. Quem tem ascendente peixe tem agora o leão na casa 6. A casa 6 tem a ver com trabalho e saúde, tá? Então, onde que esse leão vai brilhar? Nesse trabalho cotidiano,
Leão vai querer trabalhar de um jeito esplendoroso, vamos dizer assim, e o cuidado é cuidado para não ser mandão, né? Porque onde tem leão tem mandão, né? Ainda mais com trabalho, né? Cuidado para não ser leão. Ou seja, ele pode ser um líder, é um líder, mas tem que tomar cuidado para não ser um líder muito autocrático, vamos dizer assim. E quem certo? tem ascendente em peixes também tem que tomar cuidado com o excesso de trabalho, né? Workaholic. Pode ficar até doente, né? De tanto trabalhar. Pode, porque. E o coração, né? E quem tem ascendente peixes tende sempre, vamos dizer assim, pelo eixo, porque peixes e virgem, tá? Peixes e virgem é o eixo da saúde, tá? É o eixo da saúde. Então é nesse eixo que a gente pode, que o estresse faz a gente adoecer ou ter tendência à somatização. Uhum. Alerta vermelho aí, hein? Quem tem ascendente em peixes com os excessos aí no trabalho. E Leão na casa 7. Quem tem o ascendente em aquário? Isso. Então, todos os ascendentes de aquário têm o leão na 7. Casa 7 é a casa do outro no mapa, que é o contrário, né? O ascendente é a primeira, eu, o outro é a casa 7. Então, a casa 7 é a casa das parcerias, que é a comunicação do eu com o outro, o casamento, tá? Então, para quem tem ascendente em aquário, o casamento é coisa séria, porque o leão está lá, né? Ele é apaixonado, ele é todo muito afetuoso, né? Mas ele leva muito a sério. E como não é o ascendente aquário, o que ele vai fazer? Ele vai atrair um leão para casa, para as parcerias e ser cônjuge dele, por exemplo. Então ele vai atrair uma pessoa forte, exigente, orgulhosa e individualista. Muitas vezes ele vai reclamar, nossa, meu marido ou minha esposa, vamos dizer, minha mulher, é muito ela não está nem aí com nada. Mas é o oposto complementar do aquário, ele precisa disso. Tá? Então, uma coisa que diz é que quando o cônjuge do aquariano brilha, para ele tudo bem, porque ele não gosta de aparecer, vamos dizer assim, e deixa, se ele permitir, esse cônjuge brilhar no lugar dele. Incrível isso. E eu vou lembrando das familiares, né? Assim, gente, é minha mãe pura, gente. Exatamente. Nossa, é muito não divertido. Parece que você está abrindo um álbum de família, assim, quando você começa a entender essas coisas da astrologia e traz para o seu cotidiano, né? Muito legal. Bom, vamos. E Algimar, espera só um pouquinho. Falando o seguinte, nesse sentido é que vale a pena a gente ter esse autoconhecimento. Se você entendeu que você escolheu, vamos dizer assim, né? Se você é um ascendente aquário, foi você que escolheu esse leonino. Você não pode reclamar que ele brilha ou que ele é egoísta, vamos dizer assim. Você que escolheu, você tem que sacar que era o que te faltava. Uhum. Não reclama. Não reclama. Não reclama. E quem tem ascendente em Capricórnio? Quem tem casa 1 em Capricórnio tem a casa 8 em Leão. Casa 8 tem a ver com o quê? Com transformações. É a casa de Escorpião, vamos dizer assim, né? No signo em repouso. Perdas, transformações e finanças compartilhadas. Tá? Então, com o leão nessa casa, a gente tem que... Porque a casa 8 é uma casa de água. A casa de água sempre abriga o inconsciente e abriga as nossas sombras. É lugar de desenvolvimento. Tá? Então, a gente precisa trabalhar muito, o ascendente Capricórnio, né? A gente não, porque eu não sou. Eu não sou. Vamos dizer, estou brincando, desculpa. Então tem a tendência ao egocentrismo, né? Porque Leão na 8ª casa, o que é que você tem que trabalhar dentro de si? Tá? Egocentrismo. E o orgulho exagerado, certo? Você percebe? Então, é nesta casa que a gente vai trabalhar essa sombra que está nessa casa de água e está nessa possibilidade de vir a ser. Também, a nível sexual, Leão
na oitava casa tem a ver com lealdade, tá? E não é aquela pessoa que tem muitos parceiros. Ele é mais leal mesmo. Ele é mais fiel, tá? E o lado mais negativo, casa 8, também tem a ver com controle e manipulação, tá? Então, como esse leão aí pode ter tendência a controlar o outro, de acordo com o que ele quer, tá? Então, manipular e controlar o outro, certo? Quem tem ascendente em Sagitário. Ascendente Sagitário, o leão está na nona, sim? Tá? E o que é casa 9? Nós estamos falando com casa dos princípios e das nossas crenças, tá? O sentido da vida também está na casa 9, tá? Então, o leão na 9 tem tudo a ver com justiça, tá? Poderíamos dizer de advogados, juízes, que tem muito a ver com isso, sabe? De você trabalhar com a justiça. Também um professor. Casa 9 tem a ver com conhecimento, tá? Quando você alarga os nossos horizontes. O que alarga os nossos horizontes? Tem a ver com o que? Conhecer, tá? E também com o que? Com viagens, tá? Então, o leão de casa 9, ele precisa expandir e dar sentido para a vida dele, tá? E, ao mesmo tempo, as crenças que ele tem, aquilo que os valores dele, ele é teimoso naquilo, tá? Ele é bem rígido naquilo. Legal. Leão na casa 10, que é o ascendente em Escorpião. Então, leão na casa 10, ascendente escorpião, tem tudo a ver com o quê? Casa 10, com carreira e com o teu lugar no mundo, tá? Então, é necessário, leão na casa 10, de você ser admirado pelaquilo que você faz. Onde você vai brilhar? Você fala, olha, olhem para mim, eu preciso desta admiração para poder me expressar melhor. Então, eu vou brilhar melhor e me desenvolver melhor quando você, né, o mundo reconhecer o que eu faço, tá? E o grande perigo com o leão na 10 é ser mandão novamente, tá? Quem manda aqui sou eu, tá? Então, eu acho que uma das coisas, quem tem leão de 10 é dizer, não vá no grito, vá no amor, tá? Que é o coração. Porque, como no início da live, para quem entrou agora, né? Depois ela vai ficar disponível. Como você falou das características, lado luz e lado sombra, tudo isso que você está falando das características, as dificuldades são o próprio lado sombra de leão, né? Que é mandão, querer aparecer, querer mandar, Então sempre é isso. Você brilha nisso. Sempre a gente repete. A isso. diferença é que vai ser nas áreas da vida, né? Você tem a possibilidade áreas de ser diferentes. ótimo, só que tem aquela mesma dificuldade de querer ser egóico, egocêntrico. Né? Sempre. Leão na casa 11, que é ascendente em Libra. Então, quem tem ascendente em Libra, casa 1 em Libra, casa 11 em Leão. E o que é casa 11? Casa 11 é a casa dos amigos, a casa dos grupos e é a casa oposta ao 5. Né? É a casa oposta, a casa 11, a casa 5 e que tem a ver com leão de alguma forma também, tá? Então, geralmente essa pessoa é diplomática. Por quê? Porque tem ascendente Libra. O ascendente Libra, ele é todo harmônico, todo diplomático. Então, o que ele vai fazer com os amigos? Ele vai querer cuidar, vai querer agradar. Mas por quê? Porque ele vai querer ser o melhor, o mais especial dos amigos. É o best friend. Ele vai ser leão. Entendeu? É o best friend. Eu sou the best. É isso. Tá? Então, ele vai fazer tudo isso, mas qual é o lado B da história, né? Como se fala, né? Ele quer ser o especial, tá? É aquele que vai querer de você, e muitas vezes ser possessivo com você, né? Você é minha melhor, não olha para o lado, não, porque você é minha melhor amiga aqui. Tá? Como você, outra coisa, a primeira convidada, você. Isso. E tipo, nossa, não me convidaram. Você não é verdade? Não me contou e tal pessoa sabia, não acredito.
Exatamente, Então, já entendeu? Ou sabemos, seja, hein? Quem tem ascendente em Libra tem essa característica. outra coisa, É. amigo, quem tem ascendente Libra tem amigos influentes e poderosos, leoninos. Hum, entendi. E quem tem ascendente em Virgem? Já estamos acabando, já estamos acabando. Estamos no último, ascendente virgem, tá? Leão na 12ª casa, ou seja, na última casa. E aqui, o paradoxo é que Leão está na casa do não ego. O signo egóico, né, de autoafirmação, está numa casa de não ego. Então, ele não está bem aí, né? Ele não está muito bem. Mas o que ele faz? Ele trabalha no bastidor, tá? Como ele não é ego, o que ele faz? Ele trabalha no bastidor e ele não se incomoda, de alguma forma, de fazer o outro brilhar no palco, tá? Ele é o poder por trás do poder. Já que Muito, estamos em muito interessante. Olimpíadas, já que estamos em Olimpíadas, eu me lembrei do preparador físico, do técnico, do psicólogo da equipe. Exatamente. Tá? Que faz o ator principal, que é esse atleta, aparecer. E se não fosse, de alguma forma, toda essa equipe, esse atleta talvez não desenvolvesse tudo que ele pudesse desenvolver. Né? Vê E como tudo é outra coisa, perfeito. É. e é uma tradução, né? Não é uma invenção, é uma tradução, exatamente. Né? E é uma das dificuldades de Leão na casa 12 tem a ver com o quê? Com aquilo que tem a ver com. A casa 12 tem a ver com, vamos dizer assim, com afetos, né? Os amores dele. O leão tem a ver com afeto, com amor, só que numa casa 12, que é mais difícil de se expressar, por exemplo, ele pode reprimir esse amor, esse afeto e não colocar para fora, tá? Porque ele não está bem, o leão não está bem para se colocar. Entendi. Olha, gente, quem entrou, né, depois que a gente começou essa live vai ficar gravada. Nós perdemos não, vai ficar quebrada, porque no início da live a gente conversou sobre mapa natal e revolução solar. A Sueli explicou bastante, a Sueli é astróloga, psicoterapeuta junguiana, então a diferença do mapa natal e da revolução solar que vai ficar separadinho, né? Porque a gente saiu da live e entrou na live de novo. Depois eu vou ver se eu consigo juntar as partes, né, e fazer um vídeo só. Mas a princípio, para quem perdeu, vai ficar nas nossas redes separadinho. E essa segunda, aí sim, sobre o tempo de leão, falamos sobre as características. E agora nós demos a dica para todo mundo entender onde está leão no seu mapa, onde você brilha, onde você tem as suas dificuldades. E a gente já encerrando mesmo a nossa live, agora a gente vai então para o sorteio, porque quem entra na live depois, não agora que não dá para a gente controlar, tá, gente? Mas depois que a live estiver nas redes, entra, assiste ou ouve, né? Porque dá para ouvir feito podcast. Coloca ali um fone, vai fazer comida, vai fazer a sua caminhada, enfim, né? Dá para acompanhar. E aí deixa seu nome, deixa um comentário, você vai ganhar um mapa natal astrológico com a Sueli e também uma leitura de tarô comigo. 13 pessoas se inscreveram. Cote Carreira, olha, eu abri a live falando, Cote, você está concorrendo. E, gente, não é brincadeira. A Mari acabou de fazer aqui no nosso, como é que fala? No sorteador, né? Sem nome, sem nada. Cote Carreira e Ana Luísa Antunes Dias. Então, eu vou entrar em contato com essas duas pessoas, tá, Sueli? Aí hoje é seu dia. E aí a gente combina, então. Fala sério, sim, você ganhou, coach. Eu entro em contato, então, com vocês para a gente dividir. Sueli, eu gostaria muito das suas palavras finais. E Lua Plata, você acabou de entrar, a gente está falando tchau, mas essa live vai ficar disponível, tá bom? A tia
É sua sobrinha, né? É minha sobrinha. É Eu minha falei, porque não sobrinha. é minha sobrinha. Ela falou tia, então é É tia. minha. É Ah, minha. então tá certo. Então tá em casa. Tudo em família. Tudo em Tudo em família. câncer. Então, eu gostaria das suas Ó, palavras finais, Sueli, por favor. cada vez é um prazer maior estar com vocês, com a gente conversando. Eu vou ficando mais especializada em fazer essas coisas, mais vamos assim, menos tímida, vamos assim, né? Tá tudo muito bom e é um prazer sempre estar com vocês mesmo. E vamos nos preparar para fazer Virgem mês que vem. Né? Exatamente. Um abraço em todos. Muito, muito obrigada a quem entrou na live. Muito obrigada para quem está vendo esse vídeo depois que ele terminou. Vai ficar disponível, então, na rede social da Sueli, na minha rede social também, e no canal do YouTube. Se você ainda não foi lá, chama-se Tarô na Vida. Então, se você colocar, bom, na bio tem lá Tarô na Vida, mas é @Tarô na Vida 1. Todas as lives estão lá, estão minutadas. Então, você vai direto ao ponto, tem os títulos, tem os capítulos. Então, você pode. Olha, gente, está sendo uma verdadeira aula de astrologia e psicologia. Olha, tem muito curso de pós-graduação que a gente não tem todas essas informações que você passa, não, viu, Sueli? Agradeço muito a tua disponibilidade, viu? Muito Eu fico obrigada. muito feliz de poder estar falando com todo mundo e poder ensinar. Eu gosto muito disso. Então, vamos combinar assim. Quem quiser participar do sorteio em Virgem, entra depois na live de Leão, quando estiver disponível, deixa lá um recadinho e aí a gente vai sortear em Virgem também. Muito obrigada. Então, vamos saindo da nossa sala. Vou tomar um café agora? Tchau, Acabei de obrigada. ganhar aqui. Um beijo. Eita, tchau, obrigada.